bem, irmãos? Vamos também para a outra parte da nossa adoração, que é ouvir o que Deus quer em Sua palavra. E trouxe um devocional, espero que não fique uma hora pregando. Eu já contei de louvor, estamos mais cantando, mas também precisamos de ouvir a palavra do Senhor. E pensando no ano novo, pensando neste ano em que o Senhor nos deu, o ano do Senhor, o ano que Ele fez para a sua glória, 2022, eu imaginei sobre os desejos mais importantes para o novo ano. Quais são os desejos mais importantes para o novo ano? O que seriam então esses desejos mais importantes para o novo ano? Visto que quando chega no final do ano, todos nós sabemos que as reportagens vão entrevistar as pessoas nas ruas, até mesmo perto da virada do ano, e perguntam, qual é a pergunta que mais os repórteres fazem nessa época, né? Quais são os desejos que você tem para o próximo ano de 2022? O que você espera para o próximo ano de 2022? O que você deseja que seja o ano de 2022? Geralmente são essas as perguntas. E nós notamos que as pessoas elas respondem, geralmente, talvez sem pensar, sem refletir nas suas vidas, mas elas respondem, de modo geral, 5 coisas. Elas falam 5 palavrinhas, ou um pouco perto disso. Eu desejo saúde. Quem não quer saúde? Eu desejo paz. Quem não quer paz? Eu desejo amor. As pessoas se amem. Quem não deseja? Eu desejo felicidade, alegria. E qual o último? Dinheiro, riqueza, né? Ou sucesso profissional, que seria a mesma coisa. Eu quero ganhar mais, eu quero ter mais, eu quero dinheiro. E as pessoas julgam que essas 5 coisinhas são aquilo que é o necessário para melhorar a vida, ou até para resolver certos problemas da vida. Tudo se resolve com essas 5 coisinhas aqui que as pessoas tanto pedem. A questão, irmãos, é que não há nada de errado em pedir essas coisas. Não tem nada de errado. Não estou condenando isso. A questão é que não temos como ter essas coisas ou viver estas coisas sem que primeiro nós tenhamos uma visão clara de quem é Deus. E daquilo que até mesmo Deus quer para com estas coisas que Ele pode colocar em nossa vida. Como nós podemos usar nossa saúde para Deus? Como nós podemos usar a paz que Deus nos deu para glorificar a Deus? Como podemos usar as riquezas para Deus, a felicidade, o amor e tantas outras coisas que a gente pode imaginar? Essas coisas não acompanhadas da pessoa de Deus não tem sentido, não tem razão. Mas por outro lado, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós precisamos desejar muito mais do que essas coisas. Muito mais do que essas coisas. E este é o problema, que a gente às vezes quer o que o mundo deseja. E o que o mundo deseja não é para nós. Nós temos que desejar outras coisas, muito além de coisas físicas ou materiais. Nós precisamos, irmãos, desejar as coisas espirituais, acima de tudo. E, com certeza, a maior causa do nosso insucesso, ano após ano, e talvez no ano passado, 2021, foi por conta exatamente de que não estamos nos aprofundando e nos apegando às coisas espirituais. Não foi cantado, né? Não estamos pensando nas coisas do alto. Não estamos buscando as coisas do alto. Pelo contrário, estamos buscando as coisas daqui. Talvez você não foi entrevistado e você não respondeu, eu quero amor, eu quero saúde, eu quero riqueza, né, dinheiro. Mas não precisa você ser entrevistado, é só olhar para a sua vida como foi no ano 2021, você buscou tudo isso.
Você buscou tudo isso. Você não queria ficar doente. Você queria ter dinheiro. Você queria que as pessoas te amassem. Mesmo que até você não amasse as pessoas. Você queria felicidade. Você queria paz. Você queria ver segurança e paz. Você buscou tudo isso que as pessoas, quando são entrevistadas, procuram também. Mas você já parou para poder pensar quantas vezes você desejou pelas coisas espirituais no ano passado? Quantas vezes até mesmo te tirou do sono as coisas espirituais no ano passado? Talvez com a saúde, muitos de nós ficamos com a noite em claro, né? Talvez por falta de segurança ou paz, a mesma coisa. Por incertezas e medos, a mesma coisa. Talvez porque nos faltou dinheiro, nós ficamos, talvez, sem sono. Mas e pelas coisas espirituais? Será que doemos o nosso coração para vê-las formadas em nós no ano passado? Irmãos, é por causa disso que nós estamos minguando, ficando infrutíferos e desanimados em nossa fé. É por conta disso exatamente que perdemos constantemente a nossa luta contra o pecado. Porque exatamente nós estamos buscando outras coisas, que não são as coisas do alto, que não são as coisas espirituais, que deveríamos exatamente buscar. E aí ficamos sem esperança, sem alegria, até mesmo para louvar. Quantas músicas novas você aprendeu ano passado na sua igreja? Quantos versículos nós decoramos no ano passado? Conversando com outros irmãos, quanto tempo nós tiramos de oração, e eu falo isso apontando para a minha vida também. Quantas coisas nós deixamos de fazer para Deus no ano passado, porque nós estávamos concentrados em outros desejos. Em desejos mais importantes do que os desejos que nós julgamos importantes, do que os desejos da palavra de Deus para nós. Desde negligenciar ou procrastinar a leitura bíblica, devocional, ou a oração particular, ou até ignorar ou ser indiferente com as reuniões, com os cultos, com o tempo de oração ou com os estudos da igreja, que poderiam edificar a sua vida. Talvez aquele pecado, talvez aquela aflição que você passou poderia ser evitada se você não negligenciasse aquele culto que você perdeu, aquele estudo que você deixou de ouvir nas quintas-feiras. Talvez muita coisa poderia ser mudada se você estivesse aqui sentado ouvindo a palavra de Deus. Ou na sua casa, lendo, até mesmo se você estivesse cansado. Até mesmo se estivesse sem paz no coração. E aí que você deveria estar lendo mais a Bíblia. Ou orando. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Eu também não tenho tempo. Ninguém tem tempo nesse mundo do século XXI. Mas a questão não é o tempo. A questão é como usamos o tempo. Com certeza, irmãos, a justificativa do tempo é uma justificativa injustificável. Porque nós conseguimos fazer tudo o que desejamos, mesmo com o nosso tempo escasso. A questão é, será que aquilo que você deseja é o que Deus quer? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Desde você fazer pouco caso com filmes, séries, músicas, entretenimento, besteiras das redes sociais, memes diversos, ou até mesmo círculos de amizades que não promovem edificação, que você acha que parecem ser inofensivos, mas que levam você a abraçar ideologias e os caminhos satanás do mundo, até mesmo a você cair nas mais terríveis e piores tentações do seu coração. Olha como as coisas acontecem. O nosso problema, irmãos, não é falta de saúde, não é falta de paz, não é falta de felicidade, não é falta de bens, de riquezas ou de amor, mas o nosso problema é porque há muito tempo deixamos de desejar avidamente pelas coisas que um verdadeiro cristão deveria almejar diante de Deus. São as coisas espirituais. Eu convido a você a abrir no Salmo 51, para você ver o retrato de um homem que reconheceu
essas coisas que ele havia esquecido. Porque exatamente se viu no seu pecado mais terrível, na sua queda mais terrível, e procurou a Deus com confissão e arrependimento. O Salmo 51 é o Salmo de Davi. E esse Salmo, os irmãos bem conhecem. Davi prepara este Salmo, escreve este Salmo, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele está como? Está bem? Não. Após o seu pecado se revelar, após o seu pecado ser exposto. E Davi leva um tempo, talvez aí quase um ano, desde o seu pecado até esse momento em que ele escreve o Salmo 51. Né? Davi ele pecou, mas não foi ele pecou e no dia seguinte fez esse Salmo 51. Não foi assim. A história conta que Davi, ele pecou uma vez, ele continuou escondendo o pecado e pecando mais vezes, e pecando, até um ponto em que ele foi descoberto por Deus. Em que Deus o caçou. Que Deus trouxe a cabeça de Davi e falou: Davi, é você que eu quero agora. Não é assim, Davi. E Davi escreve este salmo arrependido, confessando os seus pecados. E note, irmãos, que eu vou focar agora nos versos 10 a 12. Davi, depois que ele, do versículo 1 a 9, ele expressa sua confissão de pecados, nos versículos 10 a 12, ele vai olhar para aquelas coisas que ele havia deixado para trás. Davi vai retornar aos alicerces sólidos, ele vai desejar por esses alicerces sólidos da sua vida espiritual, que ele havia abandonado e que faziam parte de uma vida espiritual bem sucedida, os quais ele havia deixado e se enfraqueceu e cedeu o seu coração ao pecado. Nós precisamos voltar a esses alicerces nos versículos 10 a 12 do Salmo 51. Se a gente quer, irmãos, viver esse ano de 2022 muito diferente, não só diferente, mas muito diferente do que nós temos vivido nos anos passados. Porque toda vez é a mesma coisa. Todo ano são as mesmas promessas, né? Todo ano você espera que Deus faça isso por você, que Deus abençoe, que Deus cuide. Mas a questão é, você está disposto a querer a mudança de Deus? Você está arrependido como Davi estava a um ponto: Senhor, realmente, agora não tenho para onde fugir. O Senhor jogou uma flecha no coração. Ele vai dizer que até os ossos dele doíram. Nós precisamos chegar a essa concepção de que não temos saída, irmãos, a não ser nos voltar para Deus e pedir esses desejos, que nós retornemos a esses desejos, que são os alicerces de uma vida espiritual bem sucedida. Nos versos 10 a 12 vai nos ensinar exatamente isso. Nós, como crentes, precisamos desejar pelos alicerces que sustentam nossa vida cristã. Quais são esses alicerces? Vamos ver rapidamente 6 alicerces que são colocados aqui dos versos 10 ao verso 12. O primeiro alicerce, irmãos, se a gente quer realmente viver diferente, muito diferente do que nós vivemos nos anos anteriores, e abandonar essa tristeza, esse desânimo, em louvar, em exaltar a Deus, em anunciar, em fazer aquilo que é correto diante de Deus, é o alicerce da santidade. Versículo 10, primeira parte desse versículo vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, então, ele busca a Deus por santidade. Coração puro quer dizer um coração limpo, um coração que está claro diante de Deus, que está à mostra de Deus, que não está oculto ou escondendo algo de pecaminoso diante de Deus. E isso que é santidade. A santidade, por um lado, é limpeza. Por um lado, a santidade é você tirar tudo aquilo que está no coração, que não agrada, que não leva a Deus. Mas, por outro lado, a santidade é também você se aproximar de Deus. A santidade é consagrar ou se separar para algo determinado, para um fim determinado. E o que Davi queria consagrar? O que Davi queria santificar em sua vida? O seu coração. Ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É o coração de Davi. Davi não olha: Senhor, cria em mim, né, um corpo mais belo, né? Ó Senhor, cria em mim uma inteligência mais
sábia. Ele pede: Senhor, eu quero um coração puro. E como eu falei, santidade é consagrar algo para um determinado fim. E o que Davi busca? Consagrar-se a Deus para que ele pudesse ser usado por Deus. Veja o versículo 13. Ele vai dizer no final de tudo aquilo: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Irmão, se a gente quer ser usado por Deus, todo mundo aqui vai dizer que quer ser usado por Deus. Quem não quer? A questão é que precisamos ser santos diante de Deus, para que Deus nos use nos propósitos que Ele tem determinado para nós, para guiar outras pessoas a serem salvas. Não adianta a gente fazer qualquer coisa se nosso coração não está puro diante de Deus, se você não está em contrição diante de Deus. O nosso alvo é fazer Deus conhecido através da nossa vida diante das outras pessoas, para a sua glória. O objeto consagrado é o coração, a mente, emoções e a vontade, e o fim é a glória de Deus. 1 Tessalonicenses 4,7 vai nos dizer: portanto, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação, para uma vida que realmente demonstre essa santificação. E se a gente quer viver o ano 2022 com tantas coisas que nós estamos vendo no mundo de impurezas, nós precisamos correr dessas coisas, se afastar dessas coisas e buscar a Deus. Como é que eu faço isso? Começa desligando o seu celular. Começa desligando o seu celular até mesmo no meio do culto. Começa desligando o seu celular nos momentos em que você tem que fazer o seu devocional. Começa está passando TV, alguém está assistindo, eu quero ler a Bíblia, se isola daquilo. Faz o que você puder, mas não ponha coisas terríveis aos seus olhos, porque o Senhor pede santidade. A segunda coisa, eu comecei a fazer isso hoje, de ligar meu celular. A segunda coisa, ou segundo alicerce, pelo qual Deus nos chama aqui nesses versos, é o alicerce do domínio próprio. Davi vai dizer na parte B do versículo 10: renova dentro de mim um espírito inabalável. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Domínio próprio. O segundo alicerce que Davi procura, um espírito inabalável. O termo espírito inabalável aponta para firmeza, para estabilidade, para estar preparado, para estar pronto, para estar equilibrado, organizado, consertado, direcionado ou configurado. Essa que é a palavra lá no hebraico indica. Ou seja, alguém que está tão firme e tão convicto dos seus propósitos e dos seus ideais, que não muda por causa de circunstâncias. É isso que é espírito inabalável. Espírito inabalável é: eu tomei essa decisão, eu vou até o fim com ela, eu vou lutar até o fim com ela. Mas está caindo canivete do céu, está caindo boi do céu, está pesado, não importa. Pode ser que a terra se transtorne, os montes se abalem, mas você está convicto daquilo que você tem. Você está convicto dos seus propósitos diante de Deus. Você não cede porque uma chuva caiu. Você não cede porque o sol bateu mais forte e ardeu o seu corpo. Você não cede por qualquer circunstância. E Davi exatamente vai apontar para isso e pedir a Deus por isso um espírito inabalável, porque exatamente foi esse o motivo que fez ele cair. Primeiro, a santidade, faltou-lhe estar perto de Deus em termos de santidade, mas também faltou-lhe o domínio próprio. Faltou-lhe o domínio próprio, para que ele pudesse suportar a carne dele e assim não se desviar diante de Deus. 1 Coríntios 10, 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais possuir. Domínio próprio. Pastor, e como eu faço isso? Aquele filme.
tem uma cena pesada, você tem um domínio próprio sobre o seu dedo, né? Para você apertar o botão e desligar. Aquela situação em que você se vê no meio de conversas ímpias, com pessoas ímpias à sua volta, você tem dois pés, não tem? Ou mesmo se você não tivesse uma muleta, mas você tem os dois braços para poder andar e sair daquilo ali, sair daquele local. Todos nós conseguimos. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, se nós somos salvos em Cristo, se temos disso, nós conseguimos. Nós precisamos sair disso. Terceiro alicerce que Davi nos mostra aqui, está no versículo 11. Não me recuses da tua presença. O terceiro alicerce é que Davi anseia pela presença divina. Ou seja, que presença seria essa? Mas Deus já não está contemplando a todos? Deus já não me contempla? Porque Davi fala, não me recuse da tua presença. Porque a presença divina que Davi deseja aqui é aquela da qual estamos tão perto do Senhor que não sentimos falta de mais nada, porque já estamos perto de tudo aquilo que precisamos. Já ficou sentindo falta de alguma coisa no seu coração? Não estou nem falando de coisas materiais, mas já ficou com o seu coração tão assim vazio, a um ponto que você falou assim, o que está faltando? Porque eu estou me sentindo hoje tão vazio, eu estou me sentindo hoje tão, não sei, tudo que eu faço me parece a mesma coisa, não sei, talvez até se eu fosse para Paris eu não me sentiria bem lá, porque não é lugar, porque não é, nem se eu tivesse uma conta bancária cheia eu ficaria feliz, falta alguma coisa que eu não sei, algo espiritual. Já sentiu assim? Pois é, isso é a falta da presença divina. É o que Davi pede aqui. Não me lances fora, não me repulses da tua presença. Senhor, eu quero te sentir tão perto, mas tão pertinho todos os dias, e que eu não sinta falta de nada. É o que Davi pede. Irmãos, tem algo maravilhoso que você pode pedir de Deus. Tem algo tão maravilhoso no meio desse mundo em que as pessoas estão buscando aqui e ali soluções e satisfações pessoais no seu coração e nunca acham. E você pode fazer isso porque você é um salvo em Cristo Jesus. Pessoas se matam porque não têm esperança. Mas a sua esperança está tão perto de você, é só você se dedicar em oração. É só você buscar essa presença real do Senhor na palavra. É só você se encher dele como alguém que está com sede no deserto. E ele te sacia. Salmo 73, versículo 28 vai dizer: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Asaf disse isso. E quando Asaf disse isso, era quando ele estava o quê? Quase rebalando os pés para se desviar do Senhor. Ele estava tão atordoado até que ele entrou aonde? No santuário. Entrou na presença de Deus. E aí ele pôde dizer: olha, realmente, comparado à vida dos ímpios, não há nada melhor do que estar na tua presença, Senhor. Então, para mim, bom é estar junto a ti. Versículo 11, ainda nós temos um outro alicerce, o quarto alicerce, o alicerce do santo temor. Versículo 11, a parte B, vai dizer: não me retires, ou nem me retires o teu Santo Espírito. Davi clama por santo temor. Irmãos, no Velho Testamento nós sabemos que a habitação do Espírito Santo era temporária, né? Não era permanente como no Novo Testamento, como nós temos. Então hoje, nós não temos como o Espírito Santo deixar de nós, uma vez que somos salvos. Mas nós podemos entristecer o Espírito. E quando Davi diz isso, né, não me retires o teu Espírito Santo, exatamente ele estava avisando isso. Senhor, o medo dele, né, era que, Senhor, não deixe de que o teu Espírito Santo me use. Era isso, esse é o propósito porque Davi disse: não me retire do teu Espírito. E para nós é a mesma coisa de: Senhor, me ajude a não entristecer o teu Espírito que habita em mim.
como diz Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, que foste, selados. Então, o desejo de Davi era esse, era que o Espírito Santo continuasse a atuar dele, e que o seu pecado não impedisse que o Espírito Santo deixasse de atuar na sua vida. O santo temor é o que Davi busca, porque exatamente uma vez em que ele olhava para si e via que Deus poderia retirar o Espírito Santo dele, por causa que ele andou errado diante de Deus, ele sentiu: espera aí, o Espírito Santo habita em mim, então eu tenho que andar em santo temor diante dele. Santo temor significa uma consciência reverente por saber quem habita em nós e quem contempla tudo em nós. E é exatamente esse o maior problema que nós temos, É que a gente é muito da aparência dos outros, a gente teme muito aos homens. Nós tememos terrivelmente aos homens. O que os homens vão achar de nós, o que os homens vão julgar a respeito de nós, o que as pessoas vão dizer se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu deixar de fazer aquilo outro. E enquanto isso, Deus está na sua consciência ouvindo tudo isso. E talvez Deus está lá: não, é a mim que você deve se preocupar. Se você deve ser santo, se você deve temer, é a mim, não aos homens. Eu que contemplo tudo da sua vida. Eu que contemplo o que se passa no centro do seu coração, até o mais interior do seu cérebro, da sua mente. Eu que sei tudo que você sente, as suas emoções. Eu que sei as suas aflições, os seus medos. As pessoas não sabem o que você passa internamente. Deus sabe. E a Ele que você deveria temer. Nosso alvo, irmãos, diante do santo temor, é viver em reverência diante daquele que habita em nós. Não é assim que diz 1 Coríntios 3, 16 a 17? Não sabeis que sois templo do Espírito Santo? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo do Espírito de Deus, o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E note que essa promessa aqui não é para ímpios não, tá? Ou essa promessa ou essa disciplina de Deus. Mas leia de novo: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Está falando não só do nosso corpo físico, tá? Mas do nosso coração, nossa mente, nossas emoções, da parte material e imaterial, tudo. O quinto alicerce, encontramos no verso 12, o alicerce do contentamento. Versículo 12 vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. Irmãos, note, o Piper até ele fala algo interessante sobre isso. Davi peca porque ele havia deixado de contemplar com alegria, com contentamento o que Deus tinha feito na vida dele. Quando nós perdemos a visão do que Deus fez por nós, de onde Deus nos tirou, para onde Deus nos colocou, nós vamos ficar muito suscetíveis a poder olhar para outras coisas e tentar nos contentar com elas. O contentamento aqui que Davi busca foi a causa que ele pecou, porque ele tentou se contentar ou se satisfazer num prazer momentâneo. Meus irmãos sabem o problema que aconteceu. E o que aconteceu? Davi teve um prazer duradouro por causa do prazer momentâneo? Não. Aquilo logo depois trouxe dor para ele, trouxe sofrimento para ele, e não só para ele, mas para a casa dele. É tanto que Davi morreu, mas ainda os efeitos do pecado continuaram até as próximas gerações.
ao invés de trazer satisfação e contentamento, trouxe dor. Porque, irmãos, o verdadeiro contentamento, ele tem base em uma alegria eterna, ou nas coisas eternas. E por isso que Davi fala, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque o que me mantém contente é saber que eu tenho uma esperança eterna. É saber que eu tenho algo eterno após isso daqui. De que quando tudo terminar, não acabou a vida, mas que eu tenho uma glória para desfrutar. E é essa a base do meu contentamento, da minha alegria. O que seria então contentamento, se a gente pudesse resumir? O contentamento é a alegria acima de tudo, que não pode ser encontrada nesta vida, ou em coisas desta vida, mas que é somente encontrada na pessoa de Deus e nas suas promessas. Ou seja, a base tem que ser eterna, para que o meu contentamento seja eterno. Senão eu vou fazer como as pessoas do mundo. Todo dia tem que tomar mais e mais doses de bebida, para ver se esquece a vida, ou se melhora, ou se remedia a algo na sua vida. Ou todo dia tem que tomar uma droga mais forte, para poder aguentar. Ou todo dia tem que ter mais e mais doses de prazeres fugazes, rápidos, para que o coração delas possa ainda continuar batendo, enquanto nós temos uma alegria que nunca termina, que é a alegria eterna do nosso Salvador. Nosso alvo é contentar-se com o único que preenche a nossa alma, que é a pessoa de Deus. Salmo 16:11 vai nos dizer: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ou seja, para sempre. Você quer ser feliz? Quer ser feliz? Pois é. Busque a Deus. Se contente-se em Deus. E por último, o último alicerce que Davi nos mostra aqui, que ele clama ao Senhor, no versículo 12, na parte B, que vai dizer: e sustenta-me com o espírito voluntário. Aqui, o último alicerce de Davi é o alicerce do amor. Davi ora por amor, por um espírito voluntário. E o entendimento a respeito de espírito voluntário se refere a um espírito generoso, um espírito misericordioso, que não observa as situações da vida com inveja, com orgulho, com raiva, com soberba, com ira, com ódio, ou com qualquer outro sentimento faccioso, ou que cause dissensão. E naturalmente este foi o pecado de Davi também, né? Davi, ele contempla algo que ele não poderia ter, mas Davi, no seu coração soberbo, ao invés de ser humilde, ele vai lá e possui a mulher. Não contente com o que aconteceu, ele tenta esconder o seu pecado, mas não dá jeito. E ele se revolta e então tenta fazer o quê? Matar o esposo da mulher. Olha quantos problemas, quantos pecados, um atrás do outro, acontecem na vida de Davi. E todos os pecados, exatamente porque lhe faltava um espírito voluntário, um espírito de humildade, um espírito de mansidão, um espírito de humilhação do seu pecado. Se ele parasse ali, se ele falasse: Senhor, eu errei, acabou, Senhor, até me tire do reino, mas não me deixe mais cometer mais atrocidades diante de ti. Deus faria isso para ele, Deus cuidaria. Mas Davi tentou mais e mais e mais e mais afundar no seu pecado e conhecer mais e mais pecados terríveis, até o ponto em que ele se viu desse jeito. Irmãos, como vamos amar mais em 2022? A resposta é: conheça Jesus Cristo. Conheça Jesus Cristo. Aprenda sobre o caráter de Jesus Cristo. Você quer amar mais? Então estude Jesus Cristo. Estude a vida dele. Estude aquilo que ele fez quando o cuspiam, quando o zombavam. Estude aquilo que ele fez quando ele foi tentado. Lembra? Satanás lá em Mateus 4. Sabia que Cristo foi tentado? Foi tentado.
Ele sofreu tudo, Hebreus fala, né? Ele sofreu tudo para que pudesse mostrar que nós podemos passar por isso, como homem, mas sem pecado. Estude a vida de Jesus Cristo. O nosso alvo é: concede-me que eu conheça mais do teu amor, Senhor, o amor que vem da cruz. João 15:2, meu mandamento é este: que amais uns aos outros como eu vos amei. Então, você quer saber como Cristo amou? Estude Cristo. E aí você vai conseguir amar uns aos outros. Colossenses 3,14 vai dizer: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queremos vidas santas? Queremos vidas contentes? Vidas com santo temor? Queremos vidas baseadas no domínio próprio e na presença divina? Precisamos primeiro do amor, que é o vínculo de Cristo. Entender profundamente como Cristo amou. Irmãos, fechando então nosso devocional, não é a contagem regressiva de um ano para o outro que vai mudar a sua vida. Nem tampouco dizer: eu vou melhorar no próximo ano. Não é a sensação, talvez, da virada que nós estamos sentindo agora que vai mudar ou alterar algo em nossa vida. Não é porque o número do calendário foi atualizado que a sua vida espiritual vai mudar. O que vai mudar é você lutar diariamente por viver sobre os alicerces que nós mencionamos agora há pouco, e outros que você pode encontrar na palavra de Deus. O alicerce da santidade, domínio próprio, da presença divina, do santo temor, do contentamento e do amor que procede da pessoa de Deus. Por isso, irmãos, você tem a palavra. Por isso você tem a oração, a palavra para te guiar, a oração como um recurso de auxílio, de ajuda. É por isso que você tem os teus irmãos da igreja para te ajudar. É por isso que essa igreja existe, sabe? É por isso que você tem uma igreja local no qual você pode lutar e servir juntos. E é por isso que Deus te concedeu um pastor, para que possa chorar, mas também se alegrar com você. O sumo pastor Jesus Cristo te concedeu isso tudo num país que é livre, numa situação abastada que você tem na sua vida, né? Porque ninguém que mora debaixo de uma ponte ou vive mendigando na rua. Mas todos nós temos recursos e a mão de Deus que nos abençoou grandissimamente numa época muito confortável do que talvez muitos irmãos nossos que passaram neste mundo, para que você possa adorar Ele, para que você pudesse louvar a Ele com todo o seu ser. E a pergunta é: você fez isso hoje? No culto de louvor, você louvou a Ele com todo o seu ser? Você louvou a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento? Irmãos, eu não estou te convidando a tentar viver isso. Eu estou te chamando para que você viva debaixo dos alicerces que nós já falamos hoje, conforme o Salmo 51, 10 a 12. Não é uma tentativa. Eu não vou falar assim: não tenta fazer isso na sua vida. Não. Eu acho que se você mudar certas coisas da sua vida, certas práticas, tenta fazer isso. Não só tenta, mas luta para fazer isso. Talvez melhor, com certeza, o ano de 2022 vai ser totalmente diferente do que você já viveu. E não só de 2022, 23, 24, 25, até o dia em que Deus te chamar, ou em que o fim chegue. Mas faz isso. Muda um pouco. Não insiste na mesma tecla que você vem há tanto tempo insistindo na mesma tecla, batendo na mesma tecla toda hora, todo ano. E você sabe que sempre dá errado. Muda. Deseja coisas espirituais acima das materiais.
deseja uma vida perto de Deus, em prol de benefícios ou outras coisas que você pode obter aqui em troca de prazeres momentâneos. Muda um pouco. Com certeza, irmãos. 2022 vai ser o melhor ano da sua vida. Se você todos os dias batalhar por esses alicerces. Vamos orar ao Senhor. Logo após vamos ouvir uma canção. Reflete o alto preço que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz para que nos pudesse manter unidos sobre esses alicerces que nós acabamos de mencionar. Senhor Deus, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor nos dá este ano, nos dá vida, nos dá saúde, nos dá paz, também nos dá riquezas e nos dá felicidade. Mas tudo isso, Senhor, perto de Ti. Nos ajuda, Deus, a poder aproveitar ainda mais e a almejar as bênçãos espirituais que o Senhor quer, que o Senhor tanto quer que desejemos. Que o Senhor tanto espera que possamos abrir nossas bocas e orar e clamar a Ti. Senhor, que 2022 continue até 31 de dezembro como um ano em que possamos viver vidas que Te glorifiquem por inteiro. Sabemos que vamos pecar, sabemos que vamos enfrentar tribulações, mas, Senhor, nós lançamos os nossos cuidados a Ti e Te pedimos que seja o que vier, que possamos estar unidos como igreja, como corpo, edificando, ajudando, ouvindo e sendo trabalhado pela vida um dos outros. Em nome de Cristo oramos, Deus, que desejemos mais de Ti. Amém.